Olá a todos, que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse square aqui, que chama Square Afghan, tá? E esse square aqui, gente, eu fiz com com o fio número 4. É um barbante comum, não foi barroco, sabe? Não foi o da círculo, nada. Foi um barbante comum que eu tenho aqui em casa, eu quis fazer a amostra dele e terminar com o restinho que eu tinha. Então, o ideal para se fazer colcha é o fio número 4, tá? Ele fica pesadinho, tá? Fica grossinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, sentir a espessura dele. Esse aqui é o avesso, tá? Esse aqui é o direito. Aqui eu fiz com pontos altos comuns, mas eu vou fazer para vocês porque o gráfico dele é com ponto pipoca, como esses aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui, é porque eu quis fazer diferente, mas eu vou fazer o gráfico direitinho para vocês que eu tenho aqui em casa, tá bom? Então, esse aqui foi feito com o fio número 4. Eu vou fazer a amostra para vocês com o fio número 2. Esse aqui, gente, eu já tinha feito, já fiz um vídeo aqui no meu canal com esse mesmo fio. Ele é o Pérola, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porque ele é muito clarinho o rótulo dele. Mas é o Pérola e é da São João, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, o rótulo deles é muito clarinho. E desculpe a cachorrada aqui também, se vocês estiverem escutando aqui, não tem como impedir isso, tá? Então, olha, é da São João, o nome do fio é Pérola, tá? Ele tem... ele tá dobradinho aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele tem 460 metros, gente, tá? E o tex dele, deixa eu ver se eles colocam o tex aqui. Eu não vi. Eu não vi aqui o tex deles. Ah, não, tem sim, gente, ó. Para vocês verem, ó, o fio, ele é de 2 fios, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? 2 fios. É fininho, mas não é super fininho, não. É porque eu quero aproveitar ele para fazer a amostra. Obviamente, ele vai ficar menor do que esse aqui, tá? Eu acredito que deve bater por aqui, assim, mais ou menos, tá? Mas no final eu meço para vocês, tá? Quanto que deu, tá? Então, o tex deles é 295,3, quase 300, né? Não é tão fino, mas também não é grosso igual o barroco natural, não é? Então, olha, dito isto, eu tô usando esse fio aqui, tá? A agulha que eu usei para esse fio aqui, ó, o cor natural da pérola, eu usei a agulha número 3,5, ó. Eu vou colocar tudo descrito direitinho abaixo do vídeo, tá? Usei número 3,5 e, obviamente, uma tesoura, tá bom? Não usei marcador. Então, vamos lá. Gente, vamos começar com a nossa aula aqui. Nós vamos fazer... Peraí, deixa eu dar um zoomzinho aqui para chegar a ficar mais pertinho de vocês. Nós vamos fazer um círculo mágico. Vamos fazer um círculo mágico, que todo mundo sabe fazer, ou vocês fazem do jeitinho de vocês, tá? Mas tem que fazer um círculo mágico, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, prende o círculo mágico e aqui nós vamos fazer 2 correntinhas para substituir um ponto alto, tá? Nós vamos fazer 2 correntinhas de novo e mais um ponto alto. Ó. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Aqui nós fizemos 2, entre um ponto e outro. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Outro ponto alto. Agora, de novo, 2 correntinhas. Um ponto alto. De novo, uma correntinha. Um ponto alto. Gente, nós vamos fazer isso 8 vezes. Até a gente ter 8 pontos altos aqui no círculo mágico, tá bom? Então, gente, olha, cheguei aqui no final, agora deixa eu explicar para vocês antes de fechar essa carreira. Então, nós começamos assim, olha. Peraí, gente, deixa eu
aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Nós fizemos assim, 2 correntinhas para substituir um ponto alto, né? Começamos com 2 correntinhas entre um ponto alto e outro. 2 correntinhas, uma correntinha, 2 correntinhas, uma correntinha, sempre assim alternando. Começa com 2, depois vai para uma correntinha. 2, uma, 2, uma, 2 e no final, depois do último ponto, que são 8 pontos altos, depois do 8º ponto alto, faz outra correntinha, tá? Agora, eu vou fechar aqui, ó. A gente pega aqui, vou dar só um fechadinho aqui. A gente pega aqui na segunda correntinha, ó, tem as 2 correntinhas de separação. E na segunda, daquelas 2 que a gente fez do início, na segunda, a gente vai colocar a agulha e nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, o que ficou aqui, ó? Deixa eu fechar aqui para ficar bonitinho. Eu vou cortar aqui só um pouquinho, gente, porque ficou grandinho aqui. Então, vamos lá. O que nós fizemos aqui? Ó, daqui vocês, eu acho que vocês já vão começar a entender. Ó, aqui já tá formando o quadradinho, tá vendo? Como que forma o quadradinho? Naquele que tem 2 correntinhas, ó. Onde tem 2 correntinhas, vai ser o canto do quadrado, tá, gente? E onde tem uma correntinha, vai ser sempre a lateral. Uma lateral, uma lateral, uma lateral e a outra lateral, tá? E naqueles cantinhos, nós vamos ter sempre 2 correntinhas, tá? Para formar o biquinho do canto, tá bom? Então, vamos lá. Aí, a gente entra aqui, ó, no espaço de 2 correntinhas, a gente vai entrar aqui. E agora, nós vamos fazer o ponto alto pipoca que eu falei com vocês. Então, vamos lá. Como é que é o ponto pipoca? Nós vamos fazer 3 pontos altos, ó, 2 correntinhas para substituir o primeiro, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Aí a gente tira a agulha, vem aqui na segunda correntinha daquelas 2 do início, puxa aqui essa laçadinha aqui, ó, puxa aqui o fio para acertar e passa essa laçadinha aqui para dentro. Fizemos um pontinho pipoca, tá? Aí a gente faz 2 correntinhas de novo, porque aqui vai ser sempre o canto, então tem que ter essas 2 correntinhas para ficar um ponto alto assim e o outro ponto alto pipoca, né? O ponto pipoca para cá e o outro para lá, tá? Então, fazemos no mesmo espaço, a gente vai fazer outro ponto pipoca. Agora sim, a gente faz 3 pontos altos, né? Completo, tá, gente? Ó, 2 e 3. Tira a agulha, vem aqui no primeiro ponto alto, puxa a laçadinha, acerta ele aqui e puxa a laçadinha aqui para dentro, dá só uma apertadinha, gente, só para fazer o gordinho do ponto pipoca, tá? Assim. Aí a gente faz 2 correntinhas de novo e no espaço de uma correntinha, a gente vai fazer um ponto pipoca, tá? Então, vamos lá. O ponto pipoca é sempre 3 pontos altos, tá, gente? 2, 3. Tira a agulha, vem aqui no primeiro ponto, puxa a laçadinha aqui pra dentro, dá uma apertadinha de leve, 2 correntinhas. Agora, vamos pro outro canto, tá, gente? É uma delícia esse ponto e é lindo. Eu acho lindo esse square. Fica uma colcha linda, gente. Se vocês fizerem uma colcha com esse square, a cama de vocês vai ficar linda demais. Ó, 3 pontos altos. Puxa o pontinho para dentro, dá uma apertadinha. 2 correntinhas no mesmo lugar, porque é o canto. E o canto tem que ter 2 pontos pipoca. Vamos fazer aqui, ó, 3 pontos altos. Tira a agulha, no primeiro ponto alto, eu puxo a laçadinha, dá uma apertadinha, 2 correntinhas, é o canto, né? Então, a gente já terminou aqui, ó, os 2 pontos pipoca,
duas correntinhas, vamos aqui de uma correntinha, e um ponto pipoca. Opa, tô querendo escapar aqui. Um ponto pipoca. Vai no primeiro ponto, puxa a laçadinha para dentro dele, ó. Dá uma apertadinha e duas correntes. Então, vocês entenderam aqui como que é que a gente tem que fazer? Nós começamos com o primeiro canto, tá? Aí, aqui vai ser a lateral. Aqui já é o outro canto. Aqui, a outra lateral. Um ponto pipoca só, por enquanto, tá? Um ponto pipoca nesse de uma correntinha, para ser a lateral. No outro de duas correntinhas, nós vamos repetir o que nós fizemos nesse canto e nesse aqui. 2 pontos pipocas. Um ponto pipoca, duas correntinhas e um ponto pipoca. Aí vira para cá, entendeu? Aí faz no de uma correntinha, faz como esse aqui, um ponto pipoca. Até a gente chegar aqui no finalzinho, tá? Bem, gente, então, olha, nós chegamos aqui no final e olha como que ele ficou. Já tá ficando, ó. Ele já tá formando o quadrado, tá? Cada vez que a gente vai aumentando ele vai formando mais o quadrado, tá? Então, como que ficou aqui? Vou recapitular para vocês. Ó, nos cantinhos, nós temos dois pontos pipoca, com duas correntinhas entre um e outro, tá? Nos cantinhos, 2 pontos pipoca, 2 pontos pipoca e 2 pontos pipoca, tá? E um ponto pipoca só entre um canto e outro, um por enquanto, tá? Essa daqui é a segunda carreira. No grupo do canto, no cantinho, nós vamos fazer duas correntinhas. Entre o canto e o grupo e o ponto pipoca que está sozinho, duas correntinhas também. Então, gente, nós vamos fazer correntinha nessa carreira, duas correntinhas nessa carreira inteirinha, tá? Tanto no canto, a gente faz duas correntinhas, quanto a separação entre o canto e o outro que está isolado, a gente faz duas correntinhas também. Um antes, um depois. Todas as vezes nós vamos ter duas correntinhas de separação, tá bom? Então, agora que nós vamos fechar. Ah, sim, queria dar esse detalhe para vocês. Ó, o ponto pipoca, ele faz isso aqui. Então, ele leva as correntinhas lá para dentro. O que vocês fazem? Vem aqui atrás, olha onde que tá a segunda correntinha daquelas duas que a gente levantou, que a gente fez pro ponto alto. Vem aqui na segunda correntinha, tá? Então, vamos virar de novo. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, ó. Tá? Por isso que é bom vocês procurarem, verem onde que ela tá lá atrás. Fechou. Agora sim, nós vamos trabalhar aqui dentro do cantinho, ó. Esse aqui é o canto. Então, a gente vem aqui, ó. Vocês olham aqui o primeiro ponto, ó. Essas duas correntinhas que eu peguei aqui, ainda é do primeiro ponto pipoca. A gente faz um ponto baixíssimo, e aí a gente entra no espaço das duas correntinhas, tá? Faz um ponto baixíssimo, e aqui a gente vai fazer de novo outro grupo de 2 pontos pipoca. Gente, todos os cantinhos nós vamos fazer de 2 pontos pipoca, tá? Vai ter momento que a gente vai fazer só ponto alto normal em alguma carreira, tá? Essa próxima agora é só de ponto alto, tá? Só de ponto alto na lateral. Os cantinhos nós sempre vamos fazer com ponto pipoca, tá? Quando tiver ponto alto normal, mas os cantinhos sempre nós vamos fazer, em todas as carreiras, nós vamos fazer ponto alto, ponto pipoca, tá? Então, vamos lá, já entramos aqui no espaço, vamos fazer o ponto pipoca para formar o cantinho. Ó, vem aqui na segunda correntinha daquelas duas do início e puxa a correntinha para dentro dela. Dá uma apertadinha, duas correntinhas,
e outro ponto pipoca no mesmo lugar. E aqui a gente está formando o outro cantinho, né, dessa carreira. O outro cantinho, não, o cantinho da terceira carreira. Essa já é a terceira. Puxa aqui, dá uma apertadinha, 2 correntinhas de novo. Muito bem. Aqui, gente, nós vamos fazer 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Nesse espaço aqui também nós vamos fazer 3 pontos altos. Gente, eu falei 2 correntinhas aqui, mas é apenas uma, tá? Desculpa, tá, gente? É uma correntinha só. Por que que a gente vai fazer uma correntinha só? Porque a gente vai fazer um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, e a tendência dele é fazer aquele leque assim, tá? Então não precisa fazer muita correntinha, porque senão ele vai embabadar, tá? Porque o ponto vai abrir. Se fosse o ponto pipoca que fecha, aí a gente completa aquele espaço com correntinhas, tá bom? Isso aí são técnicas que a gente vai pegando no dia a dia, sabe? No decorrer do tempo. Então, nós fizemos uma correntinha para fazer as laterais, tá? Então, ó, vamos fazer 3 pontos altos normais, tá? Um do lado do outro. Não é ponto pipoca, não. 1, 2 e 3. Aqui no próximo, a gente vai fazer a mesma coisa, não precisa fazer correntinha. Ó. 1, 2 e 3. Aí a gente faz uma correntinha, como nós fizemos aqui, tá bom? Olha como é que fica retinho. Não embabada e nem tão pouco fica todo fechado o ponto. Vamos pro canto, que é o ponto pipoca. 1, 2, 3, tira a agulha, vem no primeiro ponto, entra aqui na laçadinha, puxa ela para dentro do primeiro ponto, dá uma apertadinha de leve, só para fazer o gordinho aqui da pipoca, né? Para fazer jus ao nome, né? Ponto pipoca. No mesmo espaço, outro ponto pipoca. Porque é o cantinho vai ser sempre com 2 pontos pipoca. Vem aqui no primeiro ponto, puxa a laçadinha, dá uma apertadinha, uma correntinha, gente. Aqui a gente vai fazer 3 pontos altos no espaço e depois no outro espaço 3 pontos altos de novo. Entre 3 pontos altos e os outros 3 pontos altos não tem correntinha. É só aqui no começo, ó, no começo do canto e no final do canto. Tá, gente? Só isso, essa carreira, tá bom? Bem, gente, então, olha. Aqui nós terminamos o último grupo de 3 pontos altos e a gente faz uma correntinha no final, né? Vem aqui, ó, nesse primeiro pontinho daqui, do ponto pipoca aqui em cima, tá? Ó, no primeiro pontinho aqui em cima e fecha com um ponto baixíssimo. Muito bem. A gente vem aqui pro cantinho, para dentro dele, que nós terminamos aqui no canto, entra aqui no espaço e vamos fazer outro grupo de ponto pipoca. 1, 2, 3. Tirou, vem para a primeira correntinha, puxa a laçadinha aqui para dentro, dá uma apertadinha de leve, não precisa apertar muito, e faz 2 correntinhas. No mesmo espaço, outro ponto pipoca. 1, 2, 3. Vem para o primeiro ponto, puxa a laçadinha aqui para dentro dele, dá uma apertadinha. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu já até fiz uma correntinha aqui, mas eu vou explicar antes para vocês. Como que vai ser esse ponto agora? Nós vamos fazer essa carreira de ponto V. O ponto V é um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar do primeiro. O segundo ponto alto fica no mesmo ponto do primeiro ponto alto.
Então, é um ponto alto, duas correntinhas, e no mesmo ponto, a gente faz o segundo ponto alto. Por isso que ele faz aquele V, tá? Onde que nós vamos fazer o ponto V? Nós vamos fazer aqui, ó. Nós fizemos uma correntinha, né? Aqui no início. Nesse primeiro aqui, ponto, olha, nós temos 3 pontos altos aqui. No primeiro, a gente vai fazer um ponto V. Aí a gente pula esses 2 aqui, e no primeiro do segundo grupo de 3 pontos altos, no primeiro a gente faz outro ponto V. Então, a gente vai fazer o ponto V sempre nesse primeiro ponto alto aqui dos 3, tá? Eu fiz aqui, ó, uma correntinha. Então, no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto V, um ponto alto, duas correntinhas, e no mesmo primeiro ponto, outro ponto alto. Aí forma o ponto V, tá? A gente vai pular esses 2 aqui, não vai fazer correntinha nenhuma, pula esses 2 pontos. No primeiro ponto desses 3, vamos fazer outro ponto V. Duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo ponto. Aí, a gente vai chegar aqui, nós vamos chegar aqui no cantinho. Peraí que eu vou ver aqui para vocês direitinho. Bem, gente, olha. Nós chegamos aqui, então a gente trabalhou com 2 pontos V aqui na lateral. Precisa de mais um. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, olha, no primeiro ponto, aqui nós já estamos no canto aqui. No primeiro ponto, nessa correntinha aqui, ó, tá? Aqui atrás, ó. Não aqui em cima, aqui atrás. Nós vamos fazer outro ponto V. Como aqui a gente fez o canto e uma correntinha, e agora a gente vai fazer uma correntinha para entrar aqui no canto, tá? Mas antes a gente vai fazer um ponto V aqui, ó. Faz uma correntinha, não, perdão. A gente faz um ponto V, ó. Duas correntinhas e outro ponto para poder formar o ponto V. Agora sim a gente vai fazer uma correntinha que corresponde igual a essa daqui, tá? Então, todas as vezes que vocês fizerem nessa carreira aqui, terminou o ponto pipoca do canto, faz uma correntinha. Vai começar o canto com ponto pipoca, faz outra correntinha antes de começar, tá, gente? Aqui, ó, entre um ponto V e outro, não tem correntinha, mas no meio deles tem as duas correntinhas, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó, nós vamos fazer o ponto pipoca aqui no canto. No primeiro ponto, puxa a laçadinha, duas correntinhas e outro ponto pipoca para a gente formar aqui o nosso canto. Vai no primeiro ponto, puxa aqui a laçadinha para dentro. Agora, olha, lembra que a gente começou aqui, termina o canto e faz uma correntinha? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, uma correntinha, tá? E agora a gente vai fazer o ponto V. O ponto V é sempre no primeiro ponto alto, primeiro ponto alto, primeiro ponto alto, tá? E entre um ponto V e o outro não tem correntinha, tá, gente? Então, correntinha só aqui no começo e só aqui no final. Então, vai. No primeiro ponto alto, um ponto V, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Vem para o próximo primeiro ponto alto, de novo. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, do ponto pipoca do canto e não aqui em cima, aqui, nós vamos fazer outro ponto V.
2 correntinhas e um ponto alto. E aí faz outra correntinha, aquela que a gente faz quando começa e quando termina a lateral, tá? No canto, o ponto alto pipoca. Tá, gente? Eu vou terminar a minha aqui, olha que belezinha que tá ficando. Tá? Vou terminar a minha aqui até chegar aqui no final. Bem, gente, olha que bonitinho. Já tá formando o desenho já, sabe? Do ponto aqui pipoca nos cantinhos, ó. É muito lindo esse square. Então, gente, olha, nós estamos chegando aqui no final dessa carreira, tá? A gente sempre faz 3, nessa carreira nós fizemos 3 pontos V, aqui nós fizemos 2, não falta 1. Como aqui já é no final, a gente vai pegar aqui, olha. Quando a gente pegava nas outras laterais, a gente pegava aqui, ó. A gente pegava aqui nesse ponto do ponto pipoca, né? Para não ficar feio, obviamente, a gente não vai pegar aqui embaixo. Nós vamos pegar aqui no término aqui da correntinha, tá? Então, deixa eu mostrar direitinho onde que a gente vai pegar o terceiro ponto V, ó. Laçou, tem essas 2 correntinhas aqui, ó. A gente vai entrar aqui, eu vou mostrar direitinho. Fica uma alcinha para baixo e 2 para cima, tá, gente? É assim que a gente vai pegar na última correntinha. E aqui a gente vai fazer o último ponto V. A gente sempre deixa 2 alcinhas para cima da agulha, para não ficar aquele buraco imenso, porque fez um ponto ali. Uma correntinha, porque a gente faz uma antes e uma no final. E aí sim a gente fecha aqui, ó, no primeiro pontinho aqui do ponto pipoca, tá? Aqui, ó. Aqui a gente fecha com um ponto baixíssimo. Entramos aqui no espacinho do canto e vamos fazer aqueles 2 pontos pipoca. Depois vocês comentem abaixo se vocês estão gostando desse ponto, o que vocês acharam, se achou fácil, de qual cidade que vocês estão falando. Isso é tão bacana para mim, gente, saber de onde que vocês estão falando, porque eu sei que eu tenho muitos inscritos de outros países, de outras cidades daqui do Brasil, né, do nosso país. Então é muito bacana a gente saber de onde que as pessoas estão falando. Bom, gente, aqui agora nós vamos fazer puro ponto pipoca nessa carreira, tá? Que aqui terminamos o grupo do canto, vamos fazer 3 correntinhas. E sempre vai ser 3 entre um ponto pipoca e outro. Por quê? O ponto pipoca, ele faz isso, ele fecha. Então, se vocês não fizerem 3 correntes, ele vai ficar muito apertado e essa carreira vai fazer isso, tá? Então, tem que fazer 3 correntinhas, tá? Para ficar igualado, tá? Então, dentro do ponto V, nós vamos fazer o ponto pipoca, tá? Então, vamos lá. Dentro do ponto V, vamos fazer aqui 3 pontos altos. Para fazer o ponto pipoca. Ah, gente, eu queria falar uma coisa com vocês aqui. Quando a gente faz essa carreira aqui, ó, essa carreira daqui, que é a primeira, a segunda e a terceira. Quando a gente faz a terceira, a gente não faz correntinha nenhuma entre 3 pontos altos e outro, né? A gente faz 3 pontos altos e já no próximo espaço já faz 3 pontos altos, sem correntinha de separação. Tem gente que tem ponto muito apertadinho. Se tiver o ponto muito apertado e a carreira já tiver entrando assim, formando aquela covinha, sabe, apertando demais, vocês podem fazer uma correntinha aqui de separação, tá? Só para igualar a carreira, não ficar muito apertado, tá bom?
Então, vamos lá continuar aqui. Então, aqui são 3 correntinhas sempre. Outro ponto, ó, dentro do ponto V, outro ponto pipoca. No primeiro ponto, a gente puxa a laçadinha para dentro dele, dá uma apertadinha de levinho, 3 correntinhas, e no próximo ponto V, de novo, outro ponto pipoca. De novo 3 correntinhas, e aí a gente vai fazer o ponto pipoca do canto. Duas correntinhas, outro ponto pipoca. E agora 3 correntinhas. É 3 correntinhas depois que termina o canto e 3 correntinhas quando vai fazer o outro canto. Tá, gente? Então aqui já tá formando o desenho, olha, tá ficando... Cada carreira que eu vejo vai ficando cada vez mais lindinha. Esse aqui é o fio, depois eu vou embutir ele. Olha, tá vendo? Tá ficando cada vez mais lindo. É muito lindo esse ponto. Uma almofada disso. Ah, sim, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só pegar aqui minha amostra, minha outra amostra. Isso aqui, essa amostra aqui, gente, tem uma medida, quer ver? Aqui tá 18 centímetros e meio, mas digamos que fosse 18, tá? 18 e 18, obviamente, porque é um quadrado, né? Então, se vocês quiserem, tem 18 centímetros, se vocês quiserem fazer, deixa eu diminuir aqui, ó, para vocês verem ele por completo. Se vocês quiserem fazer uma almofada, só a parte da frente, ou a parte de trás também de crochê, né? Eu gosto muito de fazer as duas partes de crochê. Agora, a parte de trás também com tecido fica lindo, gente, mas é mais trabalhoso. Aí tem que costurar, ou dando pontinho no tecido, ou costurar na própria máquina. Aí é mais trabalhoso, né? Mas então, falando aqui da parte da frente da almofada. Se vocês quiserem fazer a almofada desse aqui, aí aqui o ponto terminou aqui, 18 centímetros. Obviamente ninguém vai fazer uma almofada desse tamanho. Aí a minha almofada tem que ter 40 centímetros, 40 por 40. O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar, vocês vão repetir os pontos. Aí, onde que eu repito? Olha, vou mostrar para vocês aqui. O ponto pipoca, pera gente, que agora eu vou dar zoom de novo para vocês verem aqui, ó. O ponto pipoca foi feito no ponto V. O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer, terminou o ponto pipoca, faz uma camada de ponto alto. Depois faz uma carreira de ponto alto. Depois da carreira de puro ponto alto, como esse aqui que nós fizemos, ó, vocês podem repetir essas 3 carreiras aqui, como eu tô falando agora, tá? Terminou ponto alto, ponto V e ponto pipoca. As próximas, ponto alto, ponto V e ponto pipoca. Depois, ponto alto, ponto V e ponto pipoca, até atingir os 40 centímetros que vocês querem, ou menos, ou mais, entendeu? Vai repetindo essas 3 carreiras aqui, ó, ponto alto, ponto V e ponto pipoca. Vai repetindo, vai alternando um e outro. Fica lindo, gente. Nossa, fica show de bola. No Brasil todo, eu acredito que tem a casa... como que chama aquela loja, gente? A Kamikado e a Tok Stock. As duas são maravilhosas para vender esse tipo de produto que a gente faz, sabe? Almofada rústica, eles vendem cada coisa mais linda que a outra. Então, se vocês quiserem fazer almofada,
Vocês fazem isso que eu tô falando, vai só repetindo essas 3 carreiras aqui, tá? Ponto alto, ponto V e ponto pipoca. Ponto alto, ponto V e ponto pipoca. E vai até atingir a largura e o tamanho da almofada, né? Porque ela tem os 4 lados iguais. Até o tamanho que vocês quiserem, tá bom, gente? Então era isso aí que eu queria falar com vocês, que a gente vai fazendo aqui o crochê e vai pensando outras coisas, né? Mas então é isso, gente, olha. Então essa carreira aqui, ela é feita só de ponto pipoca, tá? E agora não tem erro. Fizemos o cantinho, ponto pipoca. 3 correntinhas, ponto pipoca, 3 correntinhas, ponto pipoca, 3 correntinhas, ponto pipoca, 3 correntinhas e o canto. Aí repete aqui também, tá bom? A mesma coisa, tá bom? Bem, gente, então, olha, nós chegamos aqui no final. Vamos fazer aqui 3 correntinhas. E aí nós vamos fazer um ponto baixo nas 2 primeiras correntinhas aqui, tá? Nós vamos fazer na segunda. Vamos pegar aqui, ó, nas 2 alcinhas. Procura pegar duas alcinhas, tá, gente? Para não ficar aquele buraco que sempre fica quando pega numa alcinha só. Ó, tá? Na segunda correntinha das 2 primeiras. Então, aqui a gente termina com um ponto baixíssimo. Aí a gente vem aqui para dentro. Olha, ainda tem uma correntinha ainda aqui na frente pra gente fazer um ponto baixíssimo, tá? Senão pula por cima e fica feio. Agora sim, a gente vai entrar no cantinho para fazer o ponto pipoca do canto, tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, gente. Aí. Vou fazer aqui o cantinho aqui. Duas correntinhas. O outro ponto pipoca. Depois vocês colocam nos comentários, gente, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Isso aí é tão importante para mim, vocês não têm noção do quanto. Bem, aqui, gente, nós vamos fazer agora pontos altos. Lembra aquela carreira que eu falei para vocês? Repete, ponto alto, ponto V e ponto pipoca. Agora nós vamos fazer o de ponto alto. Como que a gente vai fazer? Ó, nós terminamos aqui, ó, a gente nem deu correntinha, nada, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma correntinha, tá? E aqui no espaço, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, vamos lá, vamos passo a passo para não confundir com muita informação, né? Perdão, gente, falei 3, mas são 2. 3 é o total. Ó, 2 pontos altos no espaço. Nessa correntinha aqui, ó, nessa correntinha aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Vai ser sempre assim nessa carreira, gente. No espaço, 2 pontos. Por isso que eu falei 3, que são 3 aqui. No espaço, 2 pontos altos. Nessa correntinha aqui, ó. Nessa correntinha aqui, nós vamos fazer outro ponto alto. De novo, no espaço, 3 pontos altos, 2 pontos altos. E nessa correntinha aqui, nesse buraquinho aqui, nós vamos fazer um ponto alto. De novo, 2 pontos altos. E aqui, ó, aqui também a gente faz, tá vendo? Nós já chegamos no canto. Mas aqui a gente vai fazer um ponto alto também, tá? Uma correntinha, como nós fizemos aqui, no comecinho, tá? Então, ó, o cantinho, que a gente faz com aquele ponto pipoca, né? Sempre. Primeiro ponto.
Puxa a alcinha, dá uma leve apertadinha, só para fazer o gordinho do ponto pipoca. 2 correntinhas e outro ponto pipoca. Puxou, entra no primeiro, puxa a laçadinha, dá uma apertadinha e uma correntinha. E agora a gente vai começar esses 3 pontos altos aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, nós vamos fazer esses 3 aqui. Então, gente, é sempre assim. Fez o canto, uma correntinha. 2 pontos altos no espaço. Naquele buraquinho que eu falei com vocês. Não faz mais correntinha nenhuma entre um grupo de 3 pontos altos, nem nada, tá? Então, 2 pontos altos no espaço, um ponto alto nesse buraquinho, 2 pontos altos no espaço, um ponto alto naquela correntinha e vai. Quando chegar no último ponto alto dos 3, uma correntinha. E aí faz o canto, tá? Vai ser sempre assim até a gente terminar essa carreira aqui, que tá ficando tão lindo, gente. Lindo demais. E a cor clara, eu não sei, eu gosto muito de cor clara, né? Cor natural de barbante. Eu acho lindo. Esse ponto aqui, gente, vocês vão falar, nossa, Kátia, você só usa o barroco natural. Dá vontade, gente. Porque o barroco natural é lindo e é gostoso de fazer, trabalhar com ele é macio. Então, vocês imaginam, o número 4 do barroco natural, nesse ponto aqui do Afghan, vai ficar show de bola. Bem, gente, então, eu já fiz aqui os 2 últimos pontos altos. O outro terceiro eu vou fazer aqui, ó. Nesse ponto aqui. Pra gente fechar a carreira. Nós vamos fechar aqui, ó, na segunda correntinha daquelas que a gente subiu pro primeiro ponto alto. Tá? Na segunda correntinha, fecha com ponto baixíssimo. No próximo ainda tem um aqui, ó. Tá vendo? Na próxima correntinha, a gente faz outro ponto baixíssimo e aí sim a gente entra no espaço, ó. Aí a gente entra no espaço com um ponto baixíssimo, pra gente fazer aquelas 2 correntinhas que a gente sempre faz no começo, tá? Então, vamos lá fazer o próximo, o ponto pipoca, né, que é do cantinho, pra gente começar essa nova carreira. 2 correntinhas. Ah, não, perdão, gente, ó, isso aqui não é assim, tá? Perdão. Eu tô tão acostumada de falar com vocês que aqui era sempre ponto pipoca no cantinho. Essa carreira que nós vamos fazer é de ponto V. E nesse canto aqui nós não vamos fazer ponto pipoca, tá? Nós vamos fazer ponto V também. Aqui ele vai envolver, assim, ele vai pedir um espaço maior. Se nós fizermos ponto pipoca aqui, mesmo com um ponto V aqui, aqui vai ficar muito apertado e ele vai mudar a estrutura do quadrado. Então, aqui nós vamos fazer nos cantos ponto V também, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, entramos no espaço, 2 correntinhas, que substitui um ponto alto, 2 correntinhas para fazer o ponto V. Nós vamos fazer outro ponto V. Então, entre um ponto V e o outro, nós vamos fazer 3 correntinhas, tá? Aqui são 2 correntinhas dentro do ponto V. Entre um ponto V e o outro, nós vamos fazer 3 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E o outro ponto V, que é com 2 correntinhas, ó. 1, 2, tá? E aí termina o ponto V. Então, assim, olha que ficou. Se nós fizéssemos o ponto pipoca aqui, ele não ia dar essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura maleável aqui para fazer o canto, tá? Então, olha, um ponto V com 2 correntinhas, 3 correntinhas de separação entre um ponto V e outro, tá? Agora vamos continuar com os próximos pontos V.
Aí sim, ó, no primeiro ponto, nós estamos com 3 aqui. No primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto V. Não precisa mais de correntinha de separação, tá, gente? Entre um grupo e outro, tá? 2 correntinhas e outro ponto alto no mesmo ponto. A gente vem no próximo grupo de 3, no primeiro, outro ponto V. Se vocês tiverem o ponto apertadinho, gente, eu gosto sempre dessa orientação para vocês. Se vocês tiverem, quem tiver o ponto apertadinho, pode fazer uma correntinha aqui, ó, entre um ponto V e outro, faz uma correntinha aqui, tá? Aí no próximo de 3, no primeiro, outro ponto V. É sempre no primeiro ponto alto, tá? Que a gente faz o ponto V. Ó, no próximo de 3, no primeiro, um ponto V. E aí a gente fica com 4 pontos V. 1, 2, 3, 4. Aqui nós não fizemos correntinha nenhuma. A gente vem aqui direto aqui pro canto. É isso que eu falo com vocês. Quem tiver o ponto apertadinho, pode fazer correntinha aqui, ó. Terminou o canto, faz uma correntinha. Terminou um ponto V, faz uma correntinha. Terminou o ponto V, faz uma correntinha. Terminou o último ponto V, faz uma correntinha. Tá, gente? Para quem tiver o ponto muito apertadinho. Então, aqui já tô fazendo um ponto V, ó, no canto. Fiz 2 correntinhas. As 3 correntinhas de separação, já virei, ó. Já virei para fazer o segundo ponto V dentro do espaço, do cantinho. 2 correntinhas e termina o ponto V. Olha, é isso aqui, gente, ó. Tá? Então, o cantinho nós fizemos assim, diferente dos demais, fazendo ponto V, um ponto V, 3 correntinhas e um ponto V. Um ponto V, ponto V, ponto V, sempre no primeiro ponto alto dos 3, tá? Sempre no primeiro ponto alto. Chegou aqui no final, faz o ponto V duplo, tá? Um ponto V, 3 correntinhas e um ponto V no canto. Quem tiver ponto apertadinho, pode fazer correntinha. Terminou o canto, uma correntinha. Terminou um ponto V, outra correntinha, 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 tá bom? Então, nós vamos seguir assim, né, em toda a nossa carreira, tá? Bem, gente, então, a gente chegou aqui no final da carreira. Nós vamos fechar aqui, olha, na segunda correntinha. Deixa eu dar aqui um zoom maior aqui para vocês. Nós vamos fechar aqui na segunda correntinha para respeitar as 2 de separação do ponto V, tá? Agora, gente, nessa carreira aqui, olha, nós terminamos aqui, né? Nessa carreira aqui, nós vamos fazer de ponto pipoca. E esse cantinho nosso aqui vai voltar a ter o ponto pipoca, tá? Então, como que vai ficar? Nós terminamos aqui, olha, aqui. Nesse ponto V aqui, ó, vocês observam que a ponta do canto tá aqui, né? Aqui nós vamos fazer o ponto pipoca como desse daqui do canto, tá? Um para cá, um ponto pipoca para cá, 2 correntinhas e um ponto pipoca nesse mesmo espaço. E nesse ponto V aqui, nós vamos fazer ponto pipoca normal. Nesse ponto pipoca, nesse ponto V aqui, nós vamos fazer o ponto pipoca normal, tá? Então, vamos lá. Aí, quando vocês verem como que ficou uma lateral inteirinha, vocês vão entender direitinho, tá? Se vocês não entenderam. Então, vamos lá. Entra no ponto V, 2 correntinhas. Agora, tudo aqui é só ponto pipoca, tá, gente? 2 e 3.
na segunda correntinha, puxa e faz uma correntinha. Aqui a gente vai fazer o ponto pipoca do canto, igual a esses aqui, tá? Eu fiz uma correntinha aqui, ó. 1, 2, 3, no primeiro, a gente puxa a laçadinha. Uma, duas correntinhas e o outro ponto pipoca. 1, 2, 3. No primeiro ponto e puxa a correntinha. Outra correntinha. Nós estamos no canto, ó. Nós fizemos um ponto pipoca no primeiro ponto V. Naquele espaço de 3 correntinhas, nós fizemos um ponto pipoca que a gente fez igual nas outras carreiras. Outra correntinha, tá vendo, ó? Fiz um ponto pipoca, uma correntinha. O ponto pipoca normal, terminou uma correntinha. Vem para esse ponto V aqui, que tá no canto, e faz um ponto pipoca. Peraí, gente, que entrou aqui no meio do fio aqui, ó. Primeiro ponto e puxa e uma correntinha. Olha, aqui, gente, deixa eu ver aqui uma coisa aqui para vocês. Nós vamos fazer aqui, ó, eu fiz uma correntinha, né? Nós vamos fazer na lateral, nós vamos fazer 2 correntinhas entre um ponto pipoca e outro, tá? Então, vou fazer mais uma correntinha. E o ponto pipoca. Duas correntinhas, outro ponto pipoca no ponto V. É sempre no ponto V que a gente faz o ponto pipoca nessa carreira aqui, tá, gente? Tirou o primeiro ponto, puxa a laçada para dentro dele, 2 correntinhas. E aí vamos. O que eu quero fazer até o finalzinho ali, o próximo canto, junto com vocês, para vocês verem como que fica. Uma, duas. Ó. Tá vendo? Por isso que a gente, às vezes, tem que aumentar a quantidade de correntinhas. Porque a minha tendência é de fazer ponto apertado, porque meu ponto sempre foi apertado. Sabe? Não muito, mas apertadinho. Então, às vezes, eu tenho que aumentar com correntinha e assim a gente vai contornando o trabalho de crochê que a gente está fazendo. 2 correntinhas, ó, agora nós chegamos aqui no canto, tá? Então, no primeiro, a gente faz um ponto pipoca. Se vocês acharem que tá apertando, deixa eu só conferir aqui pra vocês, ó. Aqui tá tranquilinho. Se vocês acharem que tá apertando, gente, vocês podem aumentar a correntinha aqui para 2 também, tá? Eu já vou até aumentar. Ó, peraí. Vou desmanchar aqui, ao vivo com vocês. Ó, terminou o cantinho? Ao invés de uma correntinha, 2 correntinhas, tá? E agora a gente vem pra cá. Não, gente, peraí, eu tô fazendo no lugar errado aqui. Peraí. Aqui ainda é uma, porque eu tô no canto ainda, ó. É quando sai do canto, tá? Então, vamos lá. Um ponto pipoca. Fechou aqui. Agora sim, olha, nós saímos aqui do canto, tá? Fizemos, porque o canto que a gente fez um ponto V, 3 correntinhas e um ponto V.
fizemos um ponto pipoca no primeiro ponto V, no espaço nós fizemos o grupo de 2 pontos pipoca, com duas correntinhas, e aqui nós fizemos, ó, uma correntinha e um ponto pipoca. Aí eu falei que podia fazer uma correntinha, né? Aqui, uma correntinha aqui e duas aqui. Nós vamos fazer duas, ó, duas correntinhas para não ficar apertado o ponto, senão aí fica feia a carreira. Agora vamos para o ponto pipoca. Duas correntinhas, outro ponto pipoca, duas correntinhas. Eu quero ver com vocês, junto com vocês, mostrar para vocês como que vai ficar. E por que que o meu alterou? Por exemplo, o meu aqui, né, nesse barbante clarinho aqui, na cor crua, ele ficou diferente daquele chumbo ali. Por quê? Porque aquele chumbo, ele é de 4 fios. Então, não há tanta necessidade de colocar correntinhas, porque ele é mais grosso. Esse aqui é mais fininho, entendeu? Ele é mais fininho, mas ele é delicado também. É legal trabalhar com ele também. Ó, então aqui nós ficamos assim, ó. Nós fizemos aqui a lateral e melhorou muito, viu, gente? Com duas correntinhas. Então, vocês façam com duas correntinhas, mesmo tendo o ponto, a tensão do ponto mais ou menos, nem tão apertado, nem tão solto. Pode fazer aqui duas correntinhas que vai dar certinho, tá? Só respeitando esse canto aqui. O canto aqui ficou assim. Um ponto pipoca no primeiro ponto V, faz uma correntinha. Os dois aqui, ó, os 2 pontos pipoca no canto, aqui na direção, aqui na diagonal, com duas correntinhas. Faz uma correntinha e faz o outro ponto pipoca no outro ponto V do canto. A gente estava no canto aqui ainda. Passou para a lateral, aí é duas correntinhas, duas, entre um ponto pipoca e outro, e os pontos pipoca são feitos dentro do ponto V, tá? Terminei aqui as duas correntinhas, agora eu vou no canto de novo. Eu quero fazer até aqui o finalzinho com vocês, para vocês verem como que fica o ponto, a tensão do ponto, tá, gente? Ó, uma correntinha que eu fiz, o outro ponto pipoca, que agora esse ponto pipoca aqui é do cantinho, né? Ó. Uma, duas, virou. Pegamos aqui no primeiro, puxa a laçadinha para dentro e uma correntinha. E outro ponto pipoca no outro ponto V. Porque esse daqui, o do cantinho, ele é feito no espaço de 3 correntinhas, né? Ó, agora aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, tá? E aí a gente vai repetir. Ó, nós fizemos o cantinho, um ponto pipoca, 2 pontos pipoca, um ponto pipoca. Esse é o cantinho, tá? Na lateral, 1, 2, 3, 4, 5, não, 4. 4 pontos pipoca, tá? Porque esse aqui já é o do canto. Ó, um ponto pipoca no ponto V, 2 pontos pipoca no espaço de 3 correntinhas e um ponto pipoca no outro ponto V. Aí começa tudo de novo e faz os 4, 1, 2, 3, 4 pontos pipoca
1, 2, 3, 4, ponto pipoca e chega aqui no cantinho, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, tá? Bem, gente, então, olha, eu cheguei aqui no final, já arrematei aqui, já fiz o último ponto. Vamos fazer mais uma laçadinha. Depois que a gente fecha com um ponto baixíssimo, a gente dá mais uma laçadinha, corta o fio e puxa, tá? A gente prende bem. Aqui atrás a gente arremata os 2 fios, que eu vou arrematar depois, tá? Vocês vão passando o fio, ó, por dentro das alcinhas, por dentro dos pontos altos aqui, e pode cortar. Esse aqui já posso até cortar, porque já tá tão presinho, já tá muito bem preso ali no círculo mágico. Agora eu vou medir aqui pra vocês o tamanho que ficou em comparação com esse outro aqui, esse aqui chumbo. Olha, que ficou um pouco menor, obviamente, tá vendo? Porque esse aqui é fio 2 e esse aqui é fio 4, tá? Eu gosto muito de fazer colcha com fio 4, tá? Eu fiz essa aqui só para mostrar para vocês como que é, como eu queria ensinar a vocês como que fazia esse ponto aqui, tá? Então eu botei bem de levinho assim, ó, tá? Não estiquei, nada disso, tá? Então ele ficou praticamente 1 centímetro, gente. Olha, 1 centímetro menor do que esse daqui, tá? Bem, então, conclusão. Esse ponto aqui, gente, esse fio aqui, que ficou... Quer ver? Deixa eu botar esse fio aqui pra baixo, esse cortado aqui. Olha, naturalmente aqui, ele ficou com 16 centímetros e meio, para ser exata, tá? O algodão, ele cede. Você vai descansando ele, uma amostra, daqui a pouco ele tá um pouquinho menor. Ó, eu vou dizer que foram 16 centímetros, tá? 16 centímetros no fio 2 e no fio 4... No fio 4 foram 18, tá? Então, 2 centímetros a diferença entre um e outro, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse ponto. Vocês veem que eu fiz diferente. Esse aqui, eu coloquei ponto alto aqui, eu não fiz ponto pipoca, tá vendo? Eu fiz ponto alto, ó. Esse aqui eu achei que ficou muito mais bonito do que esse aqui. Ele ficou mais, com mais desenho, com mais relevo. Não sei se vai dar para vocês verem, eu acho que assim é melhor, né? Então apareceu mais o desenho aqui, do que somente com um ponto... Oh, gente, perdão, estava do lado esquerdo, do lado avesso. Então, mas mesmo assim, olha, aqui a segunda carreira eu fiz com ponto pipoca. Esse aqui não, eu fiz com 2 pontos altos juntos. Não aparece tanto, entendeu? Então, eu acho que com o ponto pipoca fica muito mais bonitinho, sabe? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like pra mim, por favor, gente. Tem muita gente que assiste o vídeo completo, não dá like, não comenta, nada. Nada. Então, assim, em gratidão ao que eu ensino a vocês, por favor, deem um like, diga que gostei. Se gostaram, óbvio, né? Se não gostaram, não fala nada. Tá bom, gente? Então, olha, um beijo grande para vocês, tá? Que o Eterno derrame a bênção dele sobre vocês, que vocês tenham a paz, a shalom do Eterno sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau.